Há várias formas de medir a costa brasileira. Você pode traçar uma linha reta do Chuí até o Oiapoque e vai dar umas 2.257 milhas náuticas. Ou então você pode traçar um contorno mais básico da costa, que vai dar umas 3.978 milhas náuticas. Mas o número oficial é 5.918 milhas náuticas, ou 10.959 quilômetros, segundo o IBGE. Só que esse número não é a realidade. É uma verdade frágil, temporária. A realidade mesmo é que quanto mais detalhes você mede, mais longa ela fica. Se medir a entrada de cada barra, cada ilha, pode dar um número muito maior. Se medir o contorno de cada grão de areia, cada molécula ou átomo, tende ao infinito. Esse efeito tem até um nome, vem da matemática. É o paradoxo da costa, descrito por Lewis Fry Richards. A medida certa é aquela que funciona para você. Se é para fazer de avião, algo próximo à primeira medida resolve. É possível conhecer toda a costa brasileira lá de cima, a milhares de quilômetros do solo em poucas horas. Porém, de verdade, você vai saber muito pouco sobre a costa, pelo menos em uma escala humana. De veleiro, durante anos, é bem mais demorado, mais difícil, mas você vai conhecer os detalhes de cada rio, cada praia, vai fazer amigos no caminho e ir pegando um pouco do sotaque de cada lugar. Para mim, tão importante quanto a extensão de uma viagem é qual a resolução dela, como se fossem pixels de uma imagem. O que faz a gente classificar imagens em uma qualidade que raramente pensamos. Qual a resolução de uma viagem? No último episódio, tínhamos navegado na barra do rio Vaza Barris até o rio Sergipe, ambas em Aracaju. Dá para fazer as duas em um dia, mesmo em um barco com um calado de 2 metros, embora exija algum planejamento. Entramos em um final de tarde ensolarado e com mar calmo, e não foi tão complicado. Das 5 barras que são representadas pelas estrelas da bandeira de Sergipe, uma, a barra do Japaratuba, não é praticável para barcos como o meu. Das outras 4, eu já fiz 3. Essa do Sergipe, que eu diria que é a mais tranquila, a do Vaza Barris, a mais difícil, e a do Real, que fica ali no meio. E tem a do São Francisco, que para mim ainda é um mistério. Entramos em Aracaju, no rio Sergipe, cara, porque, claro, tem 2 entradas, né, que você viu agora. E essa aqui não é a mais difícil na real, mas ela ficou bastante marcada por causa do acidente do Crapum. Tem todo um mito por trás dela, um mito, e também é uma entrada que tem que tomar cuidado, é fato. Mas, tipo, não é uma entrada que você não pode entrar, é só uma entrada que você tem que respeitar o jeito certo de entrar, né? E eu vejo que pouca gente entra, talvez porque... todas essas histórias, né, assim, antigamente também era mais difícil entrar quando não tinha GPS, quando não tinha... sonar, né, e tanta gente envolvida. Agora tem aqui a Flotilha Barlavento, que é demais, aqui todo mundo se ajuda, se comunica, então tornou a entrada aqui mais fácil também, né. É perfeitamente possível de fazer, você conversando com as pessoas certas e ouvindo, né, escolhendo a janela certa. Mas muito legal parar aqui na cidade. Agora mesmo está saindo um rebocador aqui, sempre que é maré alta sai uma galera. E tem uma vida interessante náutica. Vaza Barris tem mais do que aqui. É uma cidade maravilhosa, Aracaju, com certeza vale a pena parar aqui. Não é tão abrigado, é abrigado, né? Mas balança um pouquinho mais. Vaza Barris é aquela tranquilidade maravilhosa, né? E aí eu pude ficar um pouquinho perto do clube, que é muito legal também, né? E tem uma estrutura massa. O clube lá também é do clube, é uma outra sede do clube, mas aqui é o principal, né? Onde tem mais estrutura e tal. Lá tem uma estrutura náutica que você pode dizer que é mais legal, até porque tem uma rampa melhor, tem, né, para guardar o barco, mas aqui mais socialmente é maior. E tem sido muito legal, porque agora tô fazendo academia, a Ana tá indo junto comigo também, a gente tem saído daqui, vai ali na academia e tal, já toma banho lá, tem economizado água, e tem sido uma dinâmica bacana aqui, cara. Mas a gente não vai ficar mais muito tempo, a gente já ficou bastante em Aracaju, e temos que ir para São Francisco, tem muita coisa para a gente conhecer, né? Entrei agora, o mar está um pouco alto, tá com uma onda de 2 metros, 1,70 m, 1,80 m para lá. E eu vou esperar no próximo, hoje é domingo, eu vou esperar no próximo domingo, que vai dar 15 dias aqui, mais ou menos. Aí sim, eu vou sair quando tiver 1,20 m, 1,10 m de ondas. Hashtag sauna é uma nova fase, cara. Academia todo dia. Vamos ver quando eu tiver em um lugar mais difícil de fazer, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas agora eu tô encanado, cara. Dieta e academia. Eu fiz muitos exercícios até os meus 20 anos, mas depois foi algo bem inconsistente na minha vida. Agora eu senti uma vontade de voltar. E vou te falar que tem sido algo bastante prazeroso.
Eu, na real, nunca gostei de musculação em si, mas hoje mudei minha cabeça. Fazem 2 ou 3 meses que comecei essa mudança. Primeiro de uma forma bem por conta própria, depois indo ao médico e aprendendo com os instrutores das academias que eu já fui, e lendo também alguns livros e matérias. Até quando eu vou seguir fazendo isso? Eu não tenho ideia, mas eu espero que eu não pare mais. Aprender a comer, a se exercitar sozinho é uma coisa que eu acho que faltava na minha autonomia vivendo a bordo. Eu vejo tantas horas de discussão em grupos de velejadores sobre qual o único diesel certo para se colocar em um motor, mas às vezes a gente não dá bola para a manutenção do próprio corpo. Até na Livingston também. Só tem uma tripulante do barco que continua extremamente sedentária. Não parece ter nenhuma intenção de mudar. A gente até trocou a ração, mas ainda não deu resultado. É uma preguiça fofa. Mas então, depois de muitas semanas incríveis aqui em Aracaju, uma cidade que nos surpreendeu muito e que fez valer muito a pena enfrentarmos as suas barras, era hora de ir embora. Tá na hora de sair para o Rio São Francisco e é o que faremos. São 3 da manhã e vamos começar essa jornada aí. A maré subia até as 5h07 da manhã. Mas como é lua nova, a correnteza está bem forte e eu esperava navegar a 2 nós e meio até sair da barra. Então acordei antes das 3 da manhã. A cidade estava lá, linda. É um visual diferente ancorar no meio de uma grande cidade. Eu já tinha arrumado tudo antes, mas essa era a hora de dar uma última checada antes de sair. Dá uma olhada geral aqui. Tem as defensas para botar para cima. Galões estão tudo amarrados. Isso aí. Foi aqui nosso cantinho. Durante uns 10 dias, pouco mais. E lá tá a barra. Eu gosto de navegar à noite, mas é fato que é preciso de mais cuidado, de mais planejamento e confiança no que você está fazendo. Sobretudo, perto da costa. Sair na barra do Rio Sergipe em Aracaju à noite. Parece meio loucura, né? Abuso de confiança, talvez? Essas foram todas as considerações que passaram na minha cabeça e também na dos amigos da flotilha Barlavento. Mas como o mar estava bem calmo, com uma previsão de 0,9 metros de onda, e eu já tinha passado por ali há 15 dias, e é uma barra já mais estável, e eu precisava chegar na Barra de São Francisco de dia, a gente chegou na conclusão que era o melhor. Conforme íamos chegando perto da barra, as ondas começavam a dar o ar da graça. Apesar de que hoje era para ser bem calmo. Era noite de lua nova, mas as luzes da cidade ajudavam a iluminar um pouco mais o mar, pelo menos nesse início. O farol também, a cada facho ia mostrando um pouco do que estava à frente. Mas se afastando um pouco da cidade, na real, não dava para ver quase nada. Confiamos bastante no track do GPS, algo que é possível hoje, mas algumas décadas atrás deveria ser bem complicado. O sol começava a dar o ar da graça atrás das nuvens e das luzes das plataformas de petróleo. Olhando para trás, contra as luzes da cidade, ainda dava para ver algo no mar. Mas para frente, ainda era um breu total. Confiando na previsão, no track anterior, fomos progredindo lentamente. Também há um certo instinto, a experiência, o medo, o som. Tudo vai pesando nesse computador biológico que a gente tem na cabeça. O mais primitivo deles, e às vezes o mais útil. Os números do sonar vão baixando, 8, 7, 6, 4 metros, e você fica pensando, até que ponto eu aceito que esse número vá antes de eu voltar ou procurar um caminho mais pro lado? E procurar um caminho mais pro lado do track é seguro? De noite parece que é mais demorado, mas na verdade está sendo porque entramos com a correnteza a favor, agora é contra. É o dobro ou mais do que o dobro do tempo. Nada a ver com a quantidade de luz, mas também é uma impressão que acaba ficando na mente. Com a alvorada aparecendo atrás das nuvens, dava para eventualmente ver alguma onda quebrando onde era raso. Saímos da barra, galera. Tranquilo, agora vamos para São Francisco. Estamos andando bem devagar contra a correnteza, muita onda chata aqui, bem pequena assim, mas chatinha. E aí, agora o desafio é chegar lá na hora certa, mas acho que dá. O vento está um pouco mais contra do que parecia. Parecia.
Então tem que ficar ligado à velocidade, mas tá tranquilo. Vencida a saída da barra, já com o coração mais calmo, agora o desafio era outro: chegar na Barra de São Francisco a tempo. Entre zarpar de um porto seguro no Rio Sergipe, sair da Barra e entrar na foz do Rio São Francisco e ancorar de novo, são 53 milhas na rota que eu fiz, o que dá umas 10 horas e meia a 5 nós, que é a média histórica de velocidade no balanço em travessias assim. É o que eu uso para me planejar, sempre deixando alguma margem, claro. Então, a preocupação agora tá na velocidade, cara, porque tá no limite pra chegar lá no horário. E aí eu meti o motor junto com a vela. Vamos ver se melhora. Não é que tem alguma correnteza, onda, alguma coisa prejudicando a gente bastante. Mas não estávamos conseguindo andar rápido. Fazia uns 3 nós, às vezes menos. Eu não tinha limpado o Water Speed, que é um sensor que consegue medir a velocidade da água e a partir daí calcular a correnteza. Não é algo essencial, a maioria dos veleiros nem tem. E de qualquer jeito, o problema e a solução eram os mesmos: andar o mais rápido que eu puder. Com ele dava para saber se o problema era a correnteza mesmo, mas eu acho que não era só a correnteza. No início, havia muitas ondas desencontradas de período curto, e isso diminui bastante a velocidade do barco também. A gente acabou de passar por um penhasco submarino. Daqui não dá pra ver nada, né? Mas tava a 30 metros e de repente despenca centenas de metros, assim. Mas foi só um cânion ali, sei lá. Depois já voltou de novo pra 30 metros e pouco, T3. Tem uma frase que ficou colada na minha cabeça por muito tempo, e talvez na sua também. Quando eu ganhar mais, aí eu me organizo. Eu falei pra mim mesmo isso durante anos. E à medida que eu fui ganhando mais, eu descobri que não era verdade. Sobrava o mesmo, algumas vezes sobrava menos. Porque sem método, sem mapear o que você está fazendo, todo aumento de renda é absorvido quase que imediatamente. Você troca de carro, o restaurante já não é mais o mesmo, você se enche de parcelas de compras mais caras e o saldo no final do mês continua igual. É um movimento quase invisível, mas constante. E pior é que ele te dá uma falsa sensação de progresso. Você acha que está crescendo, mas está correndo no mesmo lugar, talvez com um sapato mais bonito. Eu conheço gente que ganha pouco e tem reserva financeira. Conheço gente que ganha muito e está endividada até o pescoço. A diferença que eu já vi muitas vezes, inclusive na minha vida, é raramente o tamanho do contra-cheque. É o que se faz com ele depois. Parece ruim, mas na verdade é uma boa notícia. E que demorou para cair a ficha para mim. É que mexer no que sai costuma ser muito mais fácil do que conseguir ganhar mais. Dá para cortar algum custo em uma semana. Ganhar aumento demora anos às vezes. E quando você junta as duas coisas com algum método, é aí que a curva da sua vida começa a virar de verdade. Eu fiz um curso que me ajudou muito a sair desse loop. Não tem milagre. É só entender como o dinheiro funciona. E parar de cair em umas armadilhas que parecem inocentes. E construir uma consciência ao longo do tempo. Cara, e acredita, depois disso, dá pra ter uma qualidade de vida muito melhor. Sem viver com a corda no pescoço, que é um dos piores estresses que tem. Muito do que eu aprendi foi nesse curso que eu fiz da UVP, que é a maior escola de investimentos do Brasil, e que em 8 semanas é capaz de transformar você em um investidor. E não é só o curso, você ainda tem um ano completo de acessos à ferramenta de organização financeira. Tem lives toda segunda com o Raul Sena tirando dúvidas dos alunos, e tem uma comunidade muito ativa para trocar experiências. E se depois de fazer o curso, emitir o certificado, você sentir que ainda não aprendeu, não está pronto para investir, eles te devolvem 100% do dinheiro. 100% do que você pagou. Mais de 60 mil alunos já passaram por lá, com só uma reclamação real no Reclame Aqui. O que nesse mercado é absurdamente fora da curva. Para fazer, é só clicar no primeiro link aqui na descrição ou escanear o QR Code que aparece aqui na tela. Então você preenche um formulário rápido e a equipe do OVP entra em contato para te apresentar tudo com calma. E se você curtir, é só entrar e fazer o curso. E quem sabe, isso ajuda a mudar a sua vida. Não é promessa de dinheiro fácil, é o oposto. Mas pode ser um nascer do sol na sua vida financeira para você navegar com mais segurança. Para mim foi um dos melhores investimentos que eu fiz nos últimos anos. Em algum momento, o vento melhorou e eu consegui velejar. E o vento chegou, cara! Chegou, estamos andando aqui em saudáveis 5 nós contra o vento. Tá bom. Vai dar para chegar lá na hora. E tem uma hora que até anda um pouquinho mais. Mas isso, acho que é isso aí que vai. Melhorando o ângulo, a gente anda mais mesmo. Imagino que quando a gente chegar lá perto, também a correnteza do rio vai estar nos puxando. Isso aí pode dar uma ajudinha também, sei lá. Não dá um nó, mas pode dar no mar aberto não, né? No rio sim.
Isso aí. Melhorou bastante o clima agora sem o motor. Daí com o motor, sei lá, eu gosto de velejar, né? E também fica sempre aquela coisa assim, pô, tá usando demais o motor, né? Mas é que assim, fiz uma revisão saindo de lá e tal. Mas que bom, que bom. Sem motor, tudo fica mais leve. O barco se equilibra melhor nas ondas com a ajuda das velas, o cansaço é menor. Eu não consegui dormir direito nos últimos dias, criando os vídeos pro canal, cuidando do barco, e eu sentia que eu tava meio cansado. Havia pequenos pirajás pelo caminho, que nesse caso eram bem-vindos. Cada um que chegava era como um dado jogado no tabuleiro dessa navegação. Vinha com eles a chance de aumentar o vento e mover ele para um ângulo que ajudava, ou até matar o vento de vez, como aconteceu em um instante. Nesses pontos mais longe da costa, eu consegui tirar um cochilo e deixar a aranha alerta. Qualquer coisa ela me chamava. Não era só eu no cochilo. A Marisca também, essa Garfield marítima do Brasil. Não estávamos muito longe da costa. No ponto mais distante, eram 7 milhas. Foi o máximo isso. Na corrida que foi essa semana, eu nem consegui limpar o fundo do bote. Estava cheio de cracas. Algo para resolver quando chegar. Mas o casco, por causa da pintura, não tinha cracas. Pelo menos pelo que eu pude notar. Só tinha um pouco de limo. Essa soneca ia me ajudar muito para estar com a mente 100% na entrada do Rio São Francisco. Como eu falei no episódio anterior, é um jogo de atenção. Essa chuva aí tá boa, cara. Tá vindo ventinho, esse pirajá, ó, que não é muito forte. Mas estamos andando a quase 6. Vai ser bom pra chegar lá mais cedo. Tipo, tá marcando que a gente vai chegar 2h15. Mas não vai continuar assim. Então é só uma aceleradinha pra gente chegar realmente às 3. Porque essa chuva vai passar. Vai ficar mais tranquilo. A chuva passou já. Não, ali na frente o vento. De novo? Vai chover? Ah não, a nuvem. Ah não, talvez não chova mais, mas a nuvem escura tá ali na frente. Mostra aí o que você tava fazendo. O que eu tava fazendo? Ah, os elásticos do exercício, mas isso aqui tá muito ruim, tô com vergonha de mostrar. Comprei, foi uma porcaria esse aqui, ó. É muito fraquinho. Você que é muito forte. Talvez puxando, esticando bem ele, puxando os dois assim, ó, dobrado, ó. Acho que aí talvez... Mas... Você que é muito forte. Então fomos lidando com a chuva, com a fome, com o que viesse entre nós e o São Francisco. A chuva não durou muito e a velocidade variava bastante. Era difícil perdermos o horário da maré alta, mas se perdêssemos, teríamos que ficar mais 12 horas ou quem sabe 24 boiando no mar. Porque eu não sei se seria uma boa ideia entrar nessa barra sem luz. Veio o vento, sumiu o vento. Acho que vai vir daqui a pouco de novo. Entre as chuvas muda bastante. Agora tá nada de vento, 4 nós de vento, nada. E aí o barco fica num balanço estranho, né? Fica sacudindo bastante, porque não tem vento, não tem pressão nas velas, né? E vem as ondas. É baixinha, tudo. Vem, vento. Instrumentos do balanço. Aqui tem a velocidade. A velocidade da água, que eu não limpei, então não tá funcionando lá, é um negocinho que fica girando assim. Profundidade, velocidade em direção ao rumo, que às vezes você anda meio na diagonal, né? Velocidade aparente do vento, RPM do motor, horas do motor, distância para o destino em milhas náuticas, carga da bateria e a hora que a gente vai chegar lá, que agora tá 14h45. E aqui no piloto automático, né, o rumo que eu setei, o rumo que realmente está indo. Vento também, posição do leme, né, o hidden that true, né, ou seja, não é o magnético. E a profundidade às vezes vai e volta, que é um saco. Mas eu posso alterar aqui para outro formato também, a profundidade, aqui a velocidade da água que não está funcionando. Eu uso esses aí, dá para trocar de página, tem outras coisas ali. E uso também celular ou iPad ligado na rede NEMEA. Então, tipo, o sinal que eles recebem, os instrumentos, é preciso, é de verdade. São os mesmos instrumentos dedicados do barco, só que você consegue ver na tela. Os sinais de que estávamos próximos ao rio começaram a aparecer. Essas plantas que São Francisco arrasta, que são cada vez maiores conforme a gente chega perto dele. A Marisca ficava ali quietinha na caixa de transporte, que é o lugar que ela gosta de ficar nas travessias. É arejado e ela consegue ver tudo dali. Às vezes ela sai, vai no banheiro, a gente sempre deixa uma água para ela por ali também.
Então a Deia, Maurício e o Jake, que estava com eles no veleiro Baco, apareceram no horizonte. Eles vão entrar com a gente. Agora já faltavam só umas 5 milhas para Barra. Estava indo com o motor só para garantir, mas era difícil de perder a entrada. Então ficamos lado a lado e eles começaram a usar meu Wi-Fi. Tipo um gato no meio do oceano. Pronto. Chegou o meio horário, agora estamos dando umas aceleradas. Mais uma horinha, eu acho. Quem sabe 2 dá pra entrar. Vai depender da galera que tá lá na Barra pra dizer pra gente. Eu também, né, não conheço, nunca entrei. Já dava pra ver a Barra lá no horizonte. Árvores de mangue de um lado e dunas de outro. A água mudou de azul para verde com os sedimentos do rio. Ficamos meio à deriva um tempo na frente da Barra, esperando que a maré ficasse um pouco mais alta. E então, apareceram os amigos que vão nos colocar em segurança lá dentro do Rio São Francisco. Chegou o chumbinho, que é o nosso prático aqui. E agora vamos começar a entrar. Acho que eles vão tirar a mestra também. Eu mandei a mensagem agora. Eu acho que eu vou tirar a mestra também. Pensei, mas resolvi deixar a mestra para entrar. Junto com o motor, ela pode ser uma coisa a mais para se preocupar, se tiver um jibe, etc. Mas por outro lado, se o motor falhar e eu precisar voltar contra o vento, ela já está ali armada, o que pode ser um backup bem interessante. Se encalhar, aí ela passa a ser um problema. Dava para ver as ondas quebrando próximas a nós. Nas áreas mais rasas, consegui identificar 2 bancos bem claros. Entre eles, muito provavelmente, fica o canal onde passaríamos. À primeira vista, parece tudo claro, mas vai saber o que tem embaixo d'água sem ter uma carta atualizada daqui. Essa barra muda constantemente, mas a partir dos anos 90, ela passou a mudar de forma muito mais violenta. Não por conta da natureza, mas por causa da construção de uma série de barragens ao longo do São Francisco. Elas seguraram os sedimentos e a vazão que antes alimentavam esse delta e o rio perdeu a força para empurrar o mar. Em poucos anos, o mar engoliu uma vila inteira que existia aqui, o povoado do Cabeço. Em 1999, a vila que tinha se formado em volta do farol no final do século XIX foi evacuada. O farol do São Francisco do Norte guiou embarcações por mais de 120 anos. Ainda está de pé, meio tombado, é verdade. Mas vamos passar por ele daqui a pouco. A profundidade oscilava entre 6 a 4 metros, o que fazia o coração bater mais forte ou mais aliviado, dependendo de cada mudança. Em alguns momentos ficava a menos do que 4, o que dava muita apreensão. Aqui com essas ondas eu coloquei um limite de 3 metros. Se baixasse disso, eu voltava. Não é que eu ia desistir da barra, mas tentar outro caminho, ou então deixar o barco, que tem um calado menor, ir na frente e contando o que ele via no sonar. Sei lá, tentar algo diferente. Ali está o farol que eu falei, onde já foi uma vila com mais de 150 casas, há bem pouco tempo atrás. O ponto mais baixo que eu vi foi 3,10 metros. Lembrando que a maré estava em 1,58 m. Esse foi o momento mais tenso até então. Uma mão na roda de leme, outra segurando para me equilibrar e a mente exclusivamente prestando atenção no caminho. É uma barra que a parte problemática, rasa, é mais longa do que eu pensei que seria. Nível do 6, 5, 4, 3, tensão total. Aí sobe para 4, já dá uma aliviada e 5 a gente respira aliviado. Conforme o número de metros, a gente é a respiração. E o coração, se medir também. Sei lá que outras partes do corpo. Bateu 6 de novo, mas não ficou, não. Tava 5.2, 5.1. Eu amei aquele farol. Farol, né? Conseguiu gravar ele? Eu não sei, porque eu não tô enxergando muito bem a lente e não tá focando. Mas íamos avançando com a mistura de cuidado, atenção, experiência, confiança e medo. Até que uma hora o sonar voltou a subir. Quando eu vi a água borbulhando ali na frente, imaginei que a correnteza ali era mais forte, o que me levou a crer que era mais fundo naquele ponto. E seguindo o chumbinho, isso foi confirmado. Aqui as ondas diminuíram e já dava para ter um sorriso mais tranquilo no rosto. É bem provável que o pior já passou, ou pelo menos, se encalharmos aqui, as ondas não vão moer o barco, não é tão grave. E que lugar maravilhoso! Chegamos!
Eu fiquei hipnotizado pelo cenário incrível. Parece um cenário de filme. Como pode um lugar tão lindo como esse, tão importante historicamente, tão conhecido, ser salvo da especulação imobiliária, se manter assim puro, lindo? É um mistério. Mas fico feliz que se manteve tão lindo. Tinha alguns poucos turistas ali e um cenário que parecia meio surreal, fantasioso até. Mas a verdade é que não dá para ser mais real do que isso. Ainda mais depois de ter conquistado ele da forma que conquistamos. Velejando até aqui, milha por milha, onda por onda. Não é um turismo fast food, é um estilo de vida, uma experiência muito real, legítima. Íamos nos aproximando, encontrando o rio e entendendo aquilo tudo, deixando a ficha cair. Antes de navegar até um lugar, eu estudo cartas náuticas, previsão do tempo, me informo. Mas eu não gosto de ver fotos turísticas antes de realmente chegar no lugar. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Algo que é raro hoje. Não é fácil ser surpreendido no século XXI. Mas é uma sensação que não deveríamos perder. Lá no final estava a lancha do Mário Jorge, que é a maior referência para velejadores que querem entrar aqui no Rio São Francisco. Foi ele que me apresentou o chumbinho e coordenou a nossa entrada aqui. Eu não conheci ele pessoalmente, vai ser uma chance muito legal de agradecer novamente. Ele tem uma marina em Penedo, onde vamos ficar daqui uns dias. Há muitos lugares a serem explorados aqui no Rio São Francisco. Eu sei disso. Obrigado! Gente, muito obrigada! Quero dormir aqui. Eu gosto de dormir ali naquele comecinho ali. Ou ali mais na frente, aí você vai ver a boca do rio. Cheguei a pensar em subir hoje o rio até Penedo, que são 25 milhas, mas à noite eu estava meio cansado e os meus amigos devem estar ainda bem mais cansados. Seria legal subir direto até o ponto máximo onde iríamos subir, ter o trek para depois ir descendo e já conhecendo o caminho, mas eu acho que era demais para hoje. E também estávamos completamente apaixonados por esse cenário. Ia ser legal ficar uns dias por aqui. Que lugar, hein? Fala sério. Uma das ancoragens mais bonitas que eu já vi. É verdade? Mais ou menos, hein? Mais ou menos! Mais ou menos! É, se continuar assim, vamos ter que se acostumar com isso aí mesmo. Cara, que lugar lindo. Você entrou aqui, tipo, já viu cena de filme, né? E teve a oportunidade de ancorar aqui na frente também. Desse monte, desse deserto de dunas aí que a gente... Acho que a gente vai de noite ali pra fazer um álbum, coisa assim. Muito legal. Uma das coisas mágicas de viajar com a sua casa é não precisar fazer as malas e nem desfazer também. Cheguei, fiz um café, sentei no meu sofá, olhando minhas coisas, só o jardim mudou. O resto, tudo igual. Essa vida é uma mistura muito doida de continuidade na mudança. Alguém pode olhar e dizer, mas eu adoro voltar para casa depois de uma viagem. Só que na verdade, eu nunca saí de casa. Ela tá sempre comigo. É algo que muitos não entenderiam. É bem difícil explicar. Eu não quero dar a entender que qualquer um gostaria também, mas eu amo. Tudo tranquilo agora, Marisa? Tudo jóia, né? Passou. Em um mundo em que quase tudo é plastificado, artificial, visitar um paraíso de verdade, natural e lindo, não uma construção sabor paraíso, um sabor artificial quase idêntico ao natural, é ao mesmo tempo fora de moda e maravilhoso. Difícil de explicar por aqui. Alguns assistindo vão passar batido achando que é mais um vídeo de milhões que sobe no YouTube por segundo. Mas alguns outros vão sentir um chamado, uma vontade de sair desse sofá ou sei lá que lugar estão assistindo e procurar um paraíso de verdade para conhecer. É uma fome na alma que não apaga tão fácil.
A internet hoje empurra todo mundo para fazer mais rápido e mais raso também. E eu tento seguir na direção contrária, fazer menos, com menos correria, mas com bastante sentido. Eu quero contar histórias com mais verdade, mais profundidade e mais tempo de maturação, de pesquisa. Se o Hashtag Sal tem esse jeito hoje é porque ele é sustentado principalmente por quem assiste e acredita no nosso projeto. Então, se você quiser ajudar a manter esse canal independente, considere apoiar a gente lá no Apoia-se. Tem o QR Code aqui na tela e o link lá na descrição. Com o valor de um café, você ajuda bastante, muito, e eu fico profundamente grato por isso. Fazendo isso também, você recebe um link para entrar no nosso grupo de apoiadores no WhatsApp, onde eu tô sempre por lá.